E aí, Nilton? É nóis! Grande Nilton. Deixa eu abaixar aqui que dá pra pegar a barba toda. E aí, E beleza? aí, tudo bem? E você, Fabião? Beleza, beleza. Boa noite a todos, a todes. Brincadeira, não vamos entrar nesses méritos da confusão. E a gente Sacanagem. não quer. O cara já começa zoando a live, pô. Já começa de sacanagem. A fim do dia, né? A gente já Oi, tá Jaque. daquele jeito. É já que minha irmãzinha, Linda. coisa linda de Deus. Não, a única parte boa da família, né, filhão? Algo assim, algo assim. Né? E aí, Sim. como é que você tá, bonitão? Tô bem, pra variar, esqueci de. Eu ia divulgar hoje de manhã a Cadê? ideia. A ID, Surgiu! né? Saudade da ID. Saudade também. Sumida. Então, eu ia divulgar hoje um pouco mais de manhã e sabe quando você fica olhando no Instagram, tentando lembrar, cara, preciso fazer alguma coisa aqui e não lembrava? Aí lembrei Não, agora uma hora e normal. meia antes. Mas tudo Então, bem. eu não sou muito de divulgar live, não, porque vai que de repente não dá certo, né? Aí você Ah, não sempre divulga. dá. Eu ia ser Agora, chato, eu ia ficar no seu pé. oi, Ju. Agora também tem uma Ah, coisa, oi, Nilza. Quem tiver que vir assistir, vem, né, cara? Vem e assiste, tá de boa. sim, sim, sim. Mas. É legal, tem muita gente que gosta do assunto e quando divulga as pessoas já se programam, né? Então eu gosto de divulgar, tem bastante pessoas que fica pedindo pra gente fazer essas coisas. E Essas aí. lives. As lives. Bom, então Mas bora faz falar live do que eu que tem que falar, conheço. né? Bora. Bora falar do que tem que falar. Você já deu uma travadinha aqui pra mim? Eu? É, Eu? Dei travada? deu uma. Ficou aquele. Mas aí voltou. Boa, Bom, boa, boa. hoje a gente vai Então. falar sobre metal, Uhul! velho. Heavy metal. Também podemos Botar, falar. botar o Metallica aqui de fundo, Botar uma metálica de fundo. né? Essa bata indiana só engana, a gente é do metal, né? Tem muito jeito não. Né? Né? Mas então, falar do metal. Metal, bom, a gente falou na semana passada sobre a Terra, né? O baço, isso. Que é o progenitor de tudo isso. Olha a Isis aí, a dona patroa, A né? patroa. Sim. Não a minha patroa, a minha patroa é legal. Não, quer dizer, nada pessoal. Eu tava atendendo a sua patroa agora há pouco, aliás. Tô sabendo. Pegou minha patroa uma hora Tava dando um atrás, trato nela com a acupuntura. né? Só. Mas fica em paz que na quinta quem vai pegar a sua sou eu. Quem vai dar um trato. Mas Bom, beleza, gente, agora só a gente vai começar, é sério. A gente estava só esperando um pouquinho para o pessoal chegar. Né? Depois aquecer. eu corto isso na edição, né? Boa. É, Elemento metal. É legal, tem bastante coisa para falar, né? O elemento metal, assim, ele é simples de ser falado e abrange muita coisa, né, Fabião? Eu acho que até para a leitura, para o seu trabalho, eu acho que ele é um fator assim bem interessante para isso ser explorado, né? Então, eu imaginei hoje a gente abordar, lógico, abordar de forma dentro da medicina chinesa, na verdade, assim, essas lives nem é para ser de forma complexa, né? É para as pessoas entenderem de uma forma geral, quem conhece sobre medicina chinesa e para quem não conhece nada sobre medicina chinesa, né? sim. É mais a título de curiosidades, né? Sobre isso. E quer começar falando ou quer que
Não, Já. pode começar. Bom, o elemento metal, ele fala de pulmão, né? Sim, sim. Ele trabalha o pulmão, mas o porquê do elemento metal, né? Dentro dos 5 elementos, o metal seria a condensação da terra ali, né? A terra mais dura, a terra batida, A não é isso? mineração, né? Ela de forma mineral, né? Então, a Isso. gente sai da terra e entra para a terra já mais Densa, né? Mais densa, compactada né? ali. Exatamente. Que seria talvez, se a gente colocar aí é, seria os minerais da terra, né? Aquela Isso. parte menos solúvel. E aí a gente tem assim como característica, né? É característico do metal, Lembra, por exemplo, o sim. E frio. lembrando, né, que não é só o pulmão e o intestino grosso que é extremamente importante aí, Isso. né? Então acho que Pulmão e por intestino isso, grosso. por isso também que acho bem interessante dentro do trabalho que você faz falar sobre esses dois. Não que seja Sim, uma sim. merda. Brincadeira, gente. Então, mas é que aí tem a diferença do intestino grosso para o intestino delgado, né? Mas a gente fala daqui a pouquinho. Então, uma Sim, característica do metal, por exemplo, é que ele é frio, né? sim, Ele é sim. frio quando você retira ele da natureza, mas se você esquentar, ele retém calor, ele trabalha a questão do calor também, E conduz, né? ele conduz o calor. Condutor É, elétrico e e depois que calor. você derrete e dá forma, ele fica da forma que você colocou, né? Então isso fala Exatamente. de possíveis padrões comportamentais aí, né? De pessoas que são, por exemplo, do elemento metal. E aí Com quando rosto, metal, né? você é que você estuda, né? Você pode estudar o elemento metal dentro da, da astrologia chinesa. Você pode estudar o elemento metal no formato do corpo da pessoa, o elemento metal no formato do rosto da pessoa. Então, se Sim. você pega o rosto, Ou da. que nem o do Newton, ou o meu, né? Que os dois são do elemento metal. Por que metal? Porque são ovais, né? Tudo bem que o do Newton aí, ele é um oval. Aqui é mais largo, né? Mas isso aqui tem tá ficando Imenso, né? careca. Tá ficando careca, hein, meu cacete. Não, Né? é a luz. É a luz Ainda bem, refletida pela testa, né? ainda bem que você passou paninho na testa, né? Senão ela tá ofuscando aqui. Eu tava lustrando ela. Né? Mas o elemento metal, pessoas que têm um rosto do elemento metal, são pessoas que tendem a ser mais justas. Às vezes, não dá para falar que o elemento metal ele é só frio, né? Porque como o Newton mesmo falou, a gente conduz o calor, né? E por conta de Sim, são conduzir pessoas o calor, relacionáveis, né? exatamente, né? Relacionáveis é um bom termo. E aí, como a gente estava falando no começo, ele trabalha o pulmão e o intestino grosso, né? Os sentimentos envolvidos com o metal, e é legal a gente falar disso, porque a gente está vindo de uma fase onde as pessoas elas vêm com muita depressão, Sim. né? Elas vêm com muita depressão e como consequência, vamos colocar assim, que como consequência da depressão, a gente tem o surto de Covid, né? Que Exatamente. acaba afetando o pulmão, e o pulmão fala de tristeza, né? O Sim, o sentimento sentimento do que. pulmão é a tristeza. E é interessante, né, entrar nesse mérito do Covid, né, porque dentro dos estudos, né, e pela medicina chinesa mesmo, eu fiz uma especialização em relação a isso e veio lá da China, inclusive, e eles trazem que o primeiro órgão a ser afetado, né, é o pulmão, em segundo lugar o baço, como a gente falou na outra live, né. E o Isso, pulmão ele sempre vai ser o primeiro a ser afetado por fatores externos, né? Que ele é responsável pela nossa defesa, nosso sistema imunológico, né? Chama o EIT. Eu vou evitar falar nomes técnicos, né? Até mesmo para ficar mais acessível, mas seria basicamente nosso sistema imunológico.
Então ele fica mais na camada superficial, né? Na pele, que é a pele, é o órgão que ele comanda, né? Então a gente vai falar, tentar explorar um pouco mais isso também, né? E só, né, a gente fala assim, o pulmão cuida da pele, né? Então, erupções na pele. Olha a Vera aí, Dona Vera, saudade de você, Dona Vera. O pulmão cuida da pele, mas veja, quando você respira, quando você inspira, Uhum. certo? É, o ar que está do lado de fora, ele também vai para dentro, só que o dentro, o pulmão, como ele está em contato com o ar, eu posso colocar que o pulmão também está do lado de fora, né? Ele está lá dentro, mas ele está em contato com aqui fora. Então, tudo Sim, que acontece aqui fora, você consegue sentir. Primeiro ponto de sentido que você tem está lá no pulmão, né? exatamente. Ele é o governador do Ti, né? Da energia, né? De energia, exatamente. Então ele capta isso do ar e leva para o. E é interessante, né? Porque pensa o seguinte, né? A qualidade do ar é de extrema importância também em relação à nossa saúde de uma forma geral, a qualidade da nossa pele, o brilho dos nossos cabelos, enfim. E aí a gente pensa, né, em quem fuma, né? Você está ingerindo propositalmente, sem espaço ali, algo tóxico e quente. Então você está trazendo calor e toxinas para dentro do seu corpo de forma muito agressiva, né? Então, dentro da medicina chinesa, se a gente parar para pensar, né, o quão a gente pensar na nossa saúde, né, o quão isso é agressivo, né, para o corpo, e é um vício, né? As pessoas sabem disso, as pessoas não têm dúvida de que o cigarro faz mal, mas não conseguem se libertar dele tão fácil, né? E E aí você vê a aí, qualidade da pele, né, das pessoas que fumam, né? exatamente, a qualidade da pele, e aí a gente pode pensar da seguinte forma, né? Ah, as pessoas que têm algum tipo de vício, né? O Rafa aí, as pessoas que têm algum tipo de vício, elas são classificadas, se eu for olhar na classificação haitiana, elas são classificadas como orais, né? Exatamente porque você tem a necessidade de colocar algo na boca, né? Você tem aquela coisa do vício em si, Sim, sim. né? Então é uma fuga, né? Cara, o cigarro, né? O que é o cigarro? É o bico do peito da mãe que você quer, né? Que você está sugando Substitui, ali. sugando, Tá, exatamente. exatamente, substituindo. Então, se você para pensar, é bem interessante. E aí, essa falta, né, de algo que você precisa para suprir, quando você fala do cigarro, ela vai exatamente para a energia do pulmão. E o pulmão, Exatamente. quando fala quando você. Bom, pensa na respiração, né? Como é que ela pode ser? Tem gente que tem aquela respiração superficial, que é Curta. super Uhum. pequenininha, curta. Tem gente que tem aquela Os profunda, Diógenes. né? Tem gente que, olha que interessante, tem gente que inspira menos e expira mais. Tem gente que expira menos e inspira mais. É um negócio Sim. meio louco, né? Sim, É, sincrônico, né? então, e é E interessante o como a gente está falando do Covid, né? O como a questão de a gente vir com vários anos com relação à depressão, ligados à depressão, isso acabou trazendo um surto que veio para o mundo inteiro, né? sim, virou uma bola de neve, né? E virou uma bola de neve. Agora, imagina quantas pessoas, se a gente fala que tem a ver com tristeza, e como é o órgão duplo está dos dois Dos hemisférios dois do lados. corpo, né? Direito e Uhum. esquerdo. Isso pode refletir meu relacionamento, relacionamento com a pessoa, com uma pessoa específica, né? Com O trabalho, rela- com.
relacionamento com meus pais, lado direito e esquerdo, masculino e feminino. Racional, emocional. Exatamente. Então tem muita coisa que se trabalha com isso, né? A gente vê muita afecção na pele, que está ligado a isso também. Então, isso é interessante, Fábio, porque assim, isso aí ele está falando de um sistema reverso, né? O pulmão, como a gente disse na outra live, assim, os 5 elementos, né? Um é mãe do outro e esse mesmo ele é avô do outro, né? O pulmão, ele é avô do fígado. E quando tem essas afecções na pele, é o fogo do fígado num processo reverso, né? É como se o neto estivesse atacando o avô. E aí a erupção sai na pele. Então é um problema aí a gente lembra que o fígado está ligado às raivas, aquilo que você não suporta, assim, a raiva e você chega num ponto que você não suporta mais. Gera tristeza. Isso daí também gera um vazio de coração que é avô do pulmão. Então olha que louco que tudo isso que acontece, né? Até o Beto brincou ali, né? Ele falou, o Galvão devia falar, em vez de haja coração, haja pulmão, né? Não, é haja coração mesmo, que o vazio da alegria gera tristeza no pulmão. E o coração, ele tá ligado à alegria, né? É um ciclo maluco, né? Então, assim, a erupção na pele, ela tá ligada ao fígado. Quando a gente vai tratar esse tipo de coisa, a gente trata o fígado. Porque ele está causando isso no pulmão. É um ataque do neto para o avô. Você tem um misto de raiva e tristeza aí no caminho, né? Indignação, e tudo né? isso contido, né? Tudo isso bem contido. Tem uma perguntinha aqui, né? Quais os principais alimentos que ajudariam a revigorar o pulmão? Do pulmão? Você quer já falar isso agora? Quer responder isso agora? Ou depois a gente entra com esse tópico? Mas assim, de uma forma geral, o sabor ligado ao pulmão é o picante, né? É a picância. E vamos lembrar assim que não necessariamente só a pimenta, né? Na verdade, a pimenta entraria secundariamente aí. A gente pega sabores que você sente a picância. Por exemplo, o agrião, gengibre, o agrião. O agrião, principalmente, né, ele tem esse fator que ele vai esfriar o metal. Ele esfria o metal esfria, por exemplo, ele, por consequência, ele vai esfriar o fígado. E aí, assim, ajuda muito nessa parte de erupções na pele. E tendões também, né? Tendinites, esse tipo de coisa é algo que extremamente... aconteceu comigo. No começo de carreira, eu atendia muito. O meu pulso, ele não tinha um movimento maior que esse, assim, era impressionante. E aí eu aprendi isso com um grande amigo meu que tinha especialização na parte de dietoterapia chinesa e falou, cara, come aquele agrião, mas aquele de talo grosso, né? Aquele original, né? Não esse hidropônico que quase não tem função terapêutica. E, cara, impressionante. Eu comi, meia hora depois, parecia que eu não tinha nada, assim, não tinha mais dor, meu pulso voltou a trabalhar normal. Só relatando algo que aconteceu de experiência própria, né? Isso 14, 15 anos atrás. Você estava com cabelo branco aí? Não, cabelo branco, não, você já tinha quase um pouquinho, né? Já sempre. Sim. Você envelheceu cedo, né? A herança meu tio, fugiu o nome. O tio de família, né? Ele já veio danificado já. Bom, o Jing do teu pai estava o Jing, ou da minha mãe, não sei. Não, eu acho que é teu pai, cara. Eu acho que é teu pai. Tua mãe é muito gente boa. Aí ele pinta o cabelo, né? Não dá pra saber. Sacanagem. O gingue zoado do teu pai. Não, teu pai devia estar chapado quando te fez. O meu tava quando me fez. Então... Possivelmente, assim, tá até hoje. Né? Coisa que não muda. Mas coisa então, que não muda. Aí perguntaram sobre alergia, né? O que acontece? Vamos pensar no seguinte, olha. Como a tua respiração afeta direto o pulmão, o fato de você... E a gente tem muito disso, né? Tem hora que a gente está ansioso e aí a respiração fica rápida,
tem hora que a gente está cansado, estressado, estafado, a gente acaba quase não respirando, né? Tudo isso acaba afetando, né, Cansa mais ainda, né? O o respirar é funcionamento curto. dos órgãos, né? E, e aí, quando a gente fala de alergia, a gente está falando, veja, de uma certa tristeza, é um misto de tristeza com raiva, né? Revolta, né? Revolta que você quer colocar para fora a qualquer preço, a qualquer custo, né? E aí, veja, o local do corpo onde essa alergia vai sair, né? É que vai falar para a gente o que é que pode estar acontecendo. Então, assim, a Cristina, ela vem lá do Panamá, Gabarre, lá do Panamá. Então, o que, que acontece com alergia? Imagina que você queira colocar para fora alguma coisa, aí ela sai no braço. O braço, ele está relacionado com aquilo que eu crio, com aquilo que eu faço, né? Com No dia a aquilo dia, né? que Se eu produzo no desenvolve. meu dia a dia. Então, pode estar relacionado, por exemplo, a algo relativo ao trabalho, né? Porque eu posso estar fazendo, isso pode não estar sendo legal para mim, e aí vai pegar. Vai pegar qual? Lado direito, lado esquerdo, depende, né, de quem pode estar te influenciando. Alergia já nas pernas, né? As pernas falam do quê? Falam do nosso caminho de vida. Tem Exatamente. gente, por exemplo, que está trilhando um caminho que não era bem aquilo que eu queria, né? Então, eu ando por um lugar, eu ando por caminhos que não são bem aquilo que eu tinha planejado, aquilo que eu queria. Isso pode, né, o Newton, eu vou te sacanear aqui. A Ana acabou de trazer para mim, ela acabou de fazer, cara, um cookie, Ah, tá. Pensei que. né? Você não vai falar besteira do cookie da minha filha, rapaz. Que Que cookie negócio é esse? grande! Filha da puta. Ela é sacana também, mano. Né? Mas, voltando, Voltando. questão da alergia na perna, né? O que acontece é que eu posso estar caminhando, né, ou trilhando caminhos que não são aqueles que eu quero, e aquilo está me irritando, aquilo não está me deixando feliz, aquilo está me deixando meio puto. E aí vem aquela. A Cris está perguntando do pastel porque ela estava falando sobre é, hormônios que atraem as mulheres, né? Então, como é que atrai? Então, ela falou que o pastel, quando você come o cheiro do pastel, a fritura, ela acaba soltando alguns aromas no Feromônios. teu corpo, feromônios que atraem as Atrai os mulheres, gordos. A gente é atraído fácil por pastel. né? A gente A gente até deixa ela de lado, né? A gente vai na vai comer pastelaria pastel. mesmo. Mas, assim, terminando as pernas, né? Então, a alergia vem porque você quer arrancar aquilo de dentro de você, né? E a hora Sim. que você quer arrancar, que você coça, imagina, aquilo traz um Autoflagelo, né? alívio. É um Sim, autoflagelo, mas aquilo traz um alívio, né? Aquilo sim. traz um alívio. Então, é meio que complicado, né? E perguntaram aqui, por exemplo, sobre no pescoço, né? Sim. Quando você tem alergia no pescoço. Imagina, o pescoço é o quê? É a ligação do teu mental, certo? Com o teu corpo. Então, a mente e o corpo se conectam pelo pescoço. Como é a comunicação entre uma coisa e outra e como é que está a expressão daquilo que você quer colocar para fora com relação aos outros? Será que você tem conseguido se expressar? Porque pode É, como que tá a vir, sua relação com o seu corpo também, né? sim, porque pode vir por fora aqui ou por dentro da garganta, Sim, né? Aquele pigarro, aquela coisa que não passa nunca, sim, né? sim.
É interessante também, Fabião, né? Eu gosto muito quando você fala, né, sobre a pele, né? A pele é o maior órgão que nós temos no corpo, né? E você fala muito, né, sobre alergia no corpo todo. Como é que chama aquela patologia que tem um cliente meu que eu estou tratando com Psoríase? psoríase enfim, escamação, né? Enfim. E quando você fala que a pele é o limite do interno com o externo, né? Sim. O que separa o interno com o externo, né? E como essas pessoas têm uma certa dificuldade em se posicionar no mundo, talvez seria. Tem esse, Essa dificuldade essa mesmo de se questão, né? expressar, né? Sim, Porque, sim. veja, como ela comunica o interno com o externo, imagina que aquilo que você está querendo colocar para fora, no caso da psoríase, é absurdamente emocional, é extremamente Sim. emocional, certo? E aquilo, olha que interessante, Newton, é, você se sente tão agredido dentro do que você sente que você precisa criar uma casca na pele que é para fortalecer ela, porque você está se sentindo invadido, você está se sentindo agredido, né? E aí aquela pele, porque você coça, então Sim. forma a ferida, a casca, exatamente para você. É como se você estivesse criando realmente uma casca, né? Uma Você acha armadura, que né? Você acha que isso daí poderia estar relacionado, por exemplo, até à infância, a ter sido podado, tolhido na infância, isso daí, e você carregar isso daí na sua vida adulta? Você acha que isso daí Então, tem essa possibilidade, sim? vamos pensar no seguinte, né, Newton? É, tudo que a gente passou, né, desde que fomos concebidos lá, desde que o Jing, né, chegou no corpo da mamãe, a energia Não é o Jing, é outra coisa. é, é, é que eu não lembro o termo certo, é que você tem o Jin Ye e o Jin Shui, que os dois juntam, Sim. né, para formar o É, Shen, para ir, certo? Então, desde aquele momento, você traz, dentro da concepção, você traz as lembranças de tudo aquilo que você passou. Então, assim, como são coisas sentimentais, né, como afetam a pele de maneira sentimental, uhum, a gente pode colocar que você hoje você está se deixando afetar por coisas que podem ter acontecido lá atrás, né? E que então acabam por te tirar do eixo, coisas que você não consegue se defender, e aí você precisa criar essa capa de proteção, né? uhum. Coisas que gatilhos que te afetam e te irritam internamente, né? Mas aí que tá, né, Newton? Muito disso, exatamente por ser psicossomático e por ser é, sentimental, né, o gatilho sentimental, você consegue trabalhar em terapia, né? Sim, Então tem sim, relatos de muita gente que começa a fazer terapia e depois de um tempo começa a diminuir, é, sem uso de substâncias químicas, né? sim. Começa a diminuir a aparição, né? Dessas Tanto da psoríase quanto do vitiligo, coisas do vitiligo. tipo, né? Aham. Sim, sim. Interessante. O que É, mais cuida? Cuida da pele, cuida do que mais? ele umidifica, né, o corpo, ele traz o brilho, né, do cabelo, ele manda, na verdade, como ele cuida do Qi, né, ele é o governador do Qi, né, do corpo, então ele dá o movimento do Qi pelo corpo, junto com o Shui, que daí não seria mas o Shui e o Qi, eles andam juntos, né, o Shui é o sangue É o e o sangue. Qi é a energia. Então eles circulam juntos e ele tem essa função de circular livremente, né? Ajuda a fazer a circulação livre do Qi pelo restante do organismo. É, e aí, assim, ele tá ligado, né? Aí a gente vem com
com a parte do intestino grosso, que é o parceiro dele, né? Perfeito. Que E está aí ligado aos apegos, né? aos apegos, exatamente, né? As tristeza, e aí você tem, né, toda uma correlação aí, né, de muitas coisas que você se apega, que te traz tristeza, mas que está ali, né? E aí é legal que aí você fala muito da barriga, né? Nossa, a famosa sim, barriguinha. a famosa barriguinha. A barriga a gente pode colocar que tem a ver com, né, o que a gente tem atrás da barriga, né? A gente tem o intestino grosso, o intestino delgado, o reto e o ânus, né? Então tudo aquilo que te engorda é aquela merda que você não põe para fora, né? E não só literalmente, mas vamos pensar no seguinte, né? Emocionalmente, né? Quando você é apegado a alguma coisa, ou alguma coisa aconteceu no teu passado, e você não se liberta por conta daquilo, né? O teu inconsciente ele faz questão de ficar te lembrando de coisas que aconteceram anos atrás, décadas atrás, né? Então Sim, a tendência a gordura está lá para vocês, para te proteger, né? sim. Então a tendência também é você acabar criando uma camadinha maior de gordura, que a gente está trabalhando nisso, né? Atualmente a gente está trabalhando a construção da camada, né? Porque A desconstruir que é manutenção, eu diria, porque construir ela já está bem construída. Está fazendo a manutenção dela. manutenção e desenvolvimento, né? E é interessante que você fala muito sobre o deixar de fazer aquilo que precisa, né? O empurrar com a barriga, né? Interessante isso. Empurrar com a E faz barriga. total sentido, porque sempre quando eu coloco em prática, ela dá uma aliviada aqui. E não é a questão de deixar fazer o que você precisa, deixar de fazer aquilo que você precisa para você. Porque quando Sim, alguém pede alguma coisa, você vai lá e faz. E aí quando é para você, deixa para depois que eu tô com a certa preguicinha, né? E posterga, essa né? preguicinha é o que mais pega, né? Sim. A Aide perguntando aqui sobre o intestino solto. É, Cara, a gente pode ligar também a ideia, como a gente está num organismo completo, né? A gente pode pensar também que, veja, o intestino grosso, tudo que eu tenho no intestino grosso é aquilo que, de certa forma, não serve para o meu organismo, É uma certo? continuação da digestão também, né, Fabião? Tem que lembrar Mas sempre assim, disso. É o que o separa aquilo intestino que serve delgado, para a gente. o Ele, in- a função do intestino delgado seria absorver os nutrientes, certo? Depois da uhum. digestão ali, o intestino delgado absorve o nutriente e vai Separa tirando o líquidos e líquido. sólidos. Isso. Vai tirando o líquido ali, você absorve, e o que sobra, e de certa forma não é mais útil para o organismo, vai para o intestino grosso para sair, né, para o mercado externo, de novo. Né? O que, Produto externo bruto. o que veio da terra volta para a terra, certo? Exatamente. Mas aí o que acontece? Eu preciso ver, porque quando você fala de intestino solto, Aide, no intestino delgado, eu posso ter Uma a, deficiência ali, né? a dificuldade em absorver aquilo que o ambiente me traz, né? A dificuldade em me relacionar com o ambiente, né? Mas aí eu estou falando de outra coisa, da outra live. Isso aqui é spoiler, né? Sim. Então, eu estaria mais ligado a eu não conseguir absorver do ambiente o que o ambiente me traria de bom para que eu me nutrisse. Então, eu posso comer alguma coisa, mal comi, o negócio já está saindo, porque eu estou me sentindo num ambiente tão ruim, tão bagunçado, que eu não quero absolutamente nada dele. Eu preciso sair daqui o quanto antes. Ou Exatamente. expulsar tudo que eu tenho daqui de dentro para fora. Né? Um excesso de desapego também, né? Medo Medo. de se atrelar. É um medo porque, assim, É o medo. geralmente o intestino solto ele é mais aquoso, né? E aí a gente entra aí com um problema de rim aí que cuida da via das águas, né? Então, Isso.
Mas também está ligado aí, o intestino delgado está ligado ao coração, né? Sim, sim, sim. Mas é elemento fogo, como eu disse, isso é coisa para outra live. Você continua assistindo a gente, viu, Aide? Que a hora que a gente for falar do coração, a gente fala do intestino direitinho, Delgado né? também. Do delgado também. Mas voltando para o intestino grosso, né, ele está ligado muito a apego, né? Então, assim, você tem dificuldade em se libertar das coisas do seu passado, você, sei lá, tem mais de 40 anos e tem uma calça há 25 anos, né? E pelo menos uns 20 ela não serve mais em você, e você acha que você vai voltar naquele peso anterior, a fé em voltar ao peso anterior, ok, né? Mas, cara, o brim da calça de 20 anos atrás é completamente diferente do de hoje. Se você colocar, você não vai gostar. Se liberta, joga essa porra fora. Doa para alguém, né? Se ela está em bom estado, doa para alguém, né? Exatamente. Porque esse é o lance, é você não segurar demais aquilo que para você não serve mais também, né? Sim, sim. E. O que eu ia falar? Fala da Fugiu. ligação do pulmão com o intestino. Como é que isso funciona? Então, o intestino ele funciona como um aspecto também de eliminar patologias, né? Ele entra com essa função muito forte e muito importante, né? Então, por exemplo, quando a gente vai tratar alguma patologia superficial, a gente utiliza de pontos que pega essa patologia, calor, frio, vento, sei lá o que for, você pega e direciona para o intestino por para fora. Então você tem duas vias de saída, né, que é a bexiga e o intestino. São os dois yangs, né, que excretam essa parte de patologias, né. Então, assim, você tem uma deficiência da energia do pulmão. Entra a patologia entra no seu corpo, começa a gerar uma disfunção, um distúrbio ali, uma gripe, um resfriado, enfim. E aí você precisa tratar, precisa colocar essa patologia para fora. Se você não tem uma via para pôr para fora, como que você faz, né? Se ele entrou, ele tem que sair. Então você utiliza o intestino como essa via de liberar essa patologia. E aí, assim, vamos falar um pouco sobre também dentro do rosto, né? Quem é que cuida, né? Onde que ele abre, né? O pulmão ele abre no nariz, na respiração. Então, Sim, todas as doenças, patologias ligadas ao sistema respiratório tem uma reação direta com o pulmão, né? Então, rinite, sinusites, sinusite, bronquite. bronquite, asma, são patologias todas ligadas ao pulmão. Tem uma pergunta aqui. Tosse crônica tem a ver com tudo isso também. Passado e presente. Então, Jaque, a tosse é algo que ocorre dentro da garganta, certo? Então, ela está ligada também com a tua comunicação. Como existe um certo, olha que interessante, existe um certo atrito interno com relação àquilo que você quer expressar, entre o que você quer expressar e o que você pode expressar, né? Como existe esse atrito, muita gente tem aquele pigarro, né? Ou o Constante. pigarro constante, e para muita gente isso acaba vindo em formato de tosse, né? Então, eu até digo nos cursos, na hora que eu estiver conversando alguma coisa com vocês e de repente eu der né, der aquela engasgada ou der uma tossidinha, pode ter certeza que não é o que eu queria falar, mas eu estou falando por conta de necessidade. É o que vocês precisam ouvir naquele momento, mas contraria a minha vontade de falar. Como eu estou ensinando,
né? Você está ensinando, você tem que ensinar. O cara pagou para fazer o curso ali, você tem que falar. Né? Tem que falar, exatamente. Mas a pessoa se sentiu contrariada, Jaque. Na hora, né? Ela está contrariada na hora, ela pensou em alguma coisa que deixou ela contrariada, ela vai fazer o que o teu irmãozinho acabou de fazer aí, esse... né? Que não foi sem querer. Não foi sem querer. É isso. Pessoal, abre para o pessoal mandar pergunta também, né, Fábio? Que a gente vai falando aqui, vai esquecendo da hora. A gente tem ainda alguns minutos aí. Sim, mas uma coisa que você falou, né, que é muito importante, você falou das afecções rinite, sinusite, bronquite, tudo que termina com ite, tem a ver com irritação. Então, eu não estou falando só questões relacionadas à tristeza, mas que, de certa forma, me trazem raiva e entristecimento, né? A sinusite, por exemplo, que ataca bem essa parte superior aqui, ela dói em boa parte das pessoas exatamente nessa parte de trás da sobrancelha, que é a zona reflexa do fígado, né? Deixa eu ver. Fígado, envolve o olho, né? Envolve o olho, está na parte reflexa do fígado. Vale lembrar que a parte branca, eu não estou achando aqui, eu tenho um negocinho, ele sumiu daqui de cima só por conta da live. A parte branca do olho, né? Quando a gente está com o olho irritado, a gente percebe se a pessoa se ela é mais irritadinha ou não, quando eu olho para a parte branca do olho, certo? Sim. Se a parte branca do olho ela for avermelhada, é porque, de certa forma... Mais visceral, né? Uma pessoa mais visceral, com raiva estagnada ali. Exatamente. E que em breve vai começar a pegar algum outro órgão que a gente vai falar numa outra live. Vai pegar algum outro órgão ou vai expressar na sinusite, na renite. Porque a sinusite ela está ligada a estresse ou raiva com pessoas próximas, né? O nariz, né? O ego, né? A renite, veja, a sinusite ela está aqui em cima e ela não escorre. É uma coisa que você guarda. Ela fica travada aqui em cima, certo? Na leitura você fala sobre raiva, sobre as linhas, né? Essa região aqui, sobre família também, né? Perto da sobrancelha aqui, não é? Nos palácios? Então, é que a sobrancelha, ela também fala dos irmãos, né? Os amigos tá aqui em cima, né? Eu posso falar até dos antepassados aqui na pálpebra superior, né? Então, tem muita coisa nesse processo. Agora, a rinite, que é quando o nariz fica escorrendo, né? Quando é que o nariz fica escorrendo? Quando a gente está sentindo falta da mãe, né? A Raquel aí, minha cunhadinha linda, né? Então, a rinite, ela fala um pouco mais da falta da mãe, você está passando por um processo, está passando por uma dificuldade, está passando por alguma coisa, e quem é que te acolhe, né? Ou quem é que te acolhia sempre? Quando você está catarrento, né? Seu catarrentinho. Mas é bem isso. Você quer passar o lenço, né, Newton? Então, mas é isso, né? Quando você está catarrento, é a tua mãe que vem te acolher, é a tua mãe que vem te socorrer. Então, e o nariz também não está ligado ao ego, Fábio? Não, o nariz ele representa o ego, né? Então, a expressão, né, da pessoa, você vê, você percebe muito do como ela pode se expressar no mundo olhando para o nariz de perfil. Então, quando você vê, cara, você virou o rosto assim, ó. É para ver a orelha, né, o filho da... Bom, então, assim, quando você vê o nariz que é muito grande, né, e a gente não pode deixar de falar do nosso amigo em comum, o Siquini. Não caberia nessa live o nariz dele. Não caberia na live, exatamente. Se ele virar o nariz de lado, assim, ele pega nós dois,
na distância que a gente está, né? O que acontece Só o é o nariz. seguinte, pessoas com nariz grande, elas têm necessidade de palco, né? Então, são líderes natos, são pessoas que nasceram realmente para aparecer. Existe toda a tiração de sarro, o bullying que fazem, né, com os Uhum. narigudos, porque eles sempre chegam primeiro. E é verdade, porque eles são sempre vistos de alguma forma. E essa é uma necessidade da pessoa que tem o nariz grande, né? E o nariz Sim. está diretamente ligado ao elemento metal, Sim, sim, totalmente. É né? onde abre, né? Ele é de ligação direta. E a rinite também, né? Eu percebo muita gente que vai reclamando de rinite lá e passou por alguma situação do qual foi contrariada, né? É muito Uhum. comum. Você vai conversando para fazer uma anamnese, a pessoa na hora comenta que passou em algum tipo de nervoso naquela semana que começou a rinite, né? Então o ego dela foi ferido ali, né? Com E não certeza. soube sair daquela situação, acredito eu. Com certeza, com certeza. A Ellen está falando aqui o seguinte, que a mãe dela guarda muito ressentimento. Isso deve estar mais ligado com vesícula, tá, Ellen? Ela está com hérnia de disco pressionando a vértebra e a medula. O intestino não funciona direito, né? Olha, o Newton trabalha com acupuntura, Ellen. Não sei se Quiropraxia você também. aqui, se você for aqui de São Paulo, vale a pena trazer tua mãe aqui no Newton para ele dar uma olhada. Se tiver os exames da coluna ali, legal também, porque pode ajudar bastante, É, bastante mesmo. e aí a gente até traz, né, a coluna pro as vértebras, elas têm ligação direta com órgãos e vísceras também, né? Então, Sim, ela sim, falando que sim. tem intestino preso aí, muitas vezes essas últimas vértebras, elas têm uma ligação ali com o intestino também. É. E A às vezes a Suelen falando deficiência. que nada a ver com narigudo, ela tem o nariz desse tamanho, mano. Então, assim, às vezes tem a deficiência do órgão ou da estrutura, né, de carregar tanta coisa, acaba. Ou é aquela história, né, a gente não sabe, não dá para avaliar quem veio primeiro, o ovo ou a galinha aí, né? Ou veio da coluna para o intestino, ou do intestino que enfraqueceu a coluna, né? Mas de qualquer forma, se a gente olha para o todo, né, então existe uma parte relacionada ao apego e existe uma dificuldade quando a gente fala na coluna, né, perto da lombar ali, em você ter jogo de cintura para se desvencilhar das coisas. Então Sim, você não consegue se desvencilhar e se apega, você tem o conjunto todo pronto ali, né? E exatamente. Ellen, se você está em São Caetano, a gente está aqui em Santo André, né? Então adiciona o Newton aqui, vem aqui, adiciona o Newton, manda mensagem para ele depois da live, já combina com ele, ó. Ellen, combina com ele na quinta-feira, 10 horas da manhã, que eu vou estar lá atendendo a futura senhora Newton Souza. E Já eu falou vou que não estar. é nada de casar. O casal bom esse, né? E aí a gente já se conhece também, Ellen. Você traz a tua mãe, tá tudo certo. A gente já bate Eu um não sei se eu papo tenho aqui. horário na quinta, Fabião. Acho que depois eu tenho cliente, mas Bom, depois eu confiro, mas enfim. aí vocês conversam aí, né? Sim. Beleza? Gente, perguntas, temos 9 minutinhos. Temos 9 minutinhos. Algo assim. A Soraya aí, ó. A Sorainha, faz tempo que ela fala que vai vir, né, a dona E Soraya? não vem, né, cara? Não Mas vem, a né? gente sabe, a idade chega para todo mundo, ela já tá vovó, tudo, Sim, né? sim, sim. Então acontece. Bom, o que mais a gente pode falar de pulmão metal? É, Ah, tem a ver também, lógico, que tem a ver com acolhimento, né, cara? A tristeza por sim, falta de acolhimento, né? Isso sim, vai sim. refletir. A gente vê pessoas que estão, por exemplo, com pressão baixa, por conta da cor do rosto. Outro dia, Newton, só para você Pessoas ter ideia. pálidas, né? Porque a cor do metal, né, é o esbranquiçado, né? Então aquela pele sem pálida, sem cor, é muito comum em pessoas no luto, né? No O luto. luto.
O luto ele traz muitos problemas Acordei de... outro dia, né? E tá todo mundo vendo que tá sempre vermelhinho, né? Tá sempre vermelhinho. Fofuxo. Acordei outro dia pálido, pálido, branco, negócio zoado. Aí eu fui lá para casa do meu pai em Interlagos. Cara, fui dirigindo, tomei fechada pra cacete. O pessoal, bom, você sabe como é que tá trânsito hoje, né? Uhum. Eu fui zen, cara, daqui até lá sem raiva nenhuma, sem estresse nenhum, né? Numa tranquilidade, exatamente por conta da falta do fogo, Sim, né? sim. A falta do fogo. O Então, vento era muito. eu até comentei com a Patrícia, eu falei, nossa, eu tô pálido, tudo, e olha como eu tô calminho, gente. Ai, que delícia. Nada me afetava, Nilton. Nada me afetava. E ela esfriando metal lá, né? Para manter assim, né? Ar-condicionado no talo. Aí No talo. a Juliana perguntou aqui, né? Passo a passo para me livrar da acne. Ju, você já está treinando físico, né? Treinando físico, está indo para academia. Eu colocaria, conhecendo você só um pouquinho, eu colocaria alguma arte marcial aí no meio, tá? Que é exatamente para você colocar a expressão da tua raiva para fora, né? E uma outra coisa que eu faria no teu lugar, porque a Juliana é muito magrinha, né? Uhum. Então ela é muito magra mesmo, né? Então existe uma dificuldade aí. Não é dificuldade, né? É o corpo que ele quer se expressar de alguma forma, tá aí a espinha, a acne, né? Eu quero botar essa raiva para fora, mas eu me seguro demais. E como ela é magrinha, então existe uma certa dificuldade aí do sistema neurovegetativo de se colocar para fora. Então eu faria arte marcial e eu faria também um pouquinho de yoga. A espinha, né? Vamos lembrar que ela é um calor que está no movimento errado, né? Em vez dele circular, ele tá. O calor ele sobe, e aí se você. Aí entra a parte de alimentação também, né? Então, alimentos muito gordurosos, para quem já tem problema de acne, é muito comum, porque o fogo ele está ali, junto com a gordura, ele cria erupção, né? Então, justamente entra essa parte do nervoso aí, da raiva, de pôr a raiva para fora. Então, se você não põe de um jeito, ela vem do outro. A respiração é muito importante. Né? Ela é vegetariana, eu acho que ela poderia comer algumas coisas diferentes. Sim, precisa ver alimentos que esfriam, né? Que acalmam e esfriam a pele, que estão ligadas à pele. E é interessante, por exemplo, né? Apareceu muita gente com acne nessa região onde fica a máscara, né? Tem clientes minhas desesperadas com isso, né? Então é uma revolta, né? Vamos pensar em simbologia, né? A máscara é como se fosse uma mordaça pra gente, a gente não fala direito. E já está passando muito tempo e as pessoas estão ficando revoltadas em ter que usar esse artefato que a gente não nasceu com ele, não nasceu acostumado com isso, né? E aí, assim, a parte do rosto aqui tá pipocando, né, nas pessoas. Então é uma raiva de ter que usar aquilo ali, além, lógico, fisicamente ele tá abafando ali, tá gerando um calor ali que não deveria. E aí, cara, você falou isso do abafa, né? É impressionante você andar na rua mesmo com algo tampando a tua respiração, né? É extremamente difícil. A gente não foi feito para isso. Não. Não foi feito para isso. E é interessante, né? Até voltando nesse aspecto do Covid, né? Só falar aqui para procurar algo sobre estaminoses, né? Informação sobre estaminoses. Eu acho que eu vou dar uma pesquisada depois também para dar uma olhada. Sim. E aqui tem alguém perguntando sobre espinhas cíclicas, né, no período menstrual. Então, assim, isso daqui é interessante porque entra naquilo que a gente falou no começo, né, a ação reversa do fígado, né, você está com um calor no sangue, o fígado ele é o governador do sangue, então chega no período menstrual, esse calor ele vem para fora e acaba eclodindo. Tudo que é calor, ele sobe, vai para a superfície, né.
Aham. Então, isso daí entra dentro desse processo reverso, né? Então, é um calor do fígado, um fogo do fígado que ataca, né? Ele é contraverso ao pulmão, que na verdade deveria ser o contrário, né? Quem controla o fígado é o pulmão. Então, é o aspecto de reverso aí que causa nesse período. Então, Tanto é, né, que quando a gente se irrita, quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é aquele suspiro, né, aquele que relaxa o filho, músculo, né? né, você Que dá aquele relaxa o músculo. filho da, né, porque te deixa com Exatamente. raiva, né? Quando você está com raiva, a sua tendência natural é ter uma respiração curta. Então, quero ir para cima. Quando você dá aquela respirada mais rápida, mais profunda, assim, acalma, uma musculatura toda solta, relaxa. A Então ideia é essa. Então, exatamente. para Juliana, né, que estava falando do ciclo, do ciclo não, mas das espinhas, né? Sim. Você colocar para fora. Ela falou de Muay Thai, né? Então você vai dar Uhum. porrada e trabalha com yoga, que vai trabalhar a respiração profunda. E na Sim. respiração profunda, você tem também. Acalma o Shen. Vamos pensar no seguinte, né? A espinha não deixa de ser uma inflamação. Na Sim. respiração profunda, você está nutrindo as suas células com oxigênio. O oxigênio vai trabalhar a não inflamação, né? Dentro do corpo. Apesar dele ser combustível para que isso Só que daí ele aconteça, controla, né? ele controla a inflamação, exatamente. Entendeu? Né? Ele Então, controla, ele controla o fogo, né? Não, exatamente. quem controla o fogo é a água, né? Mas é como se você colocasse a É quantidade necessária combustível, de né, vento cara? para a combustão dele. Exatamente. Ele não se acumula num ponto só, ele se Ele distribui e não equilibra. gera. Perfeito. Exatamente. Ele equilibra. Porque você precisa da água, do fogo, mas você precisa do ar também, que é para dar, Sim. né? Não Movimento. adianta você ter brasa e não ter vento, que não vai ter chama, né? Concentra, né? Concentra, sai na espinha, né? Exatamente. É isso aí. Entendeu? E assim, Bom, uma coisa também, quando tá muito. E aí uma coisa que faz. Ajuda nesse processo da espinha. Tá com raiva ali da TPM, no momento da TPM, faz o quê? Come chocolate, grande parte. E ele é feito basicamente do quê? De gordura. Gordura é o que faz estourar a espinha. Ele é o núcleo da espinha é gorduroso. Então, uma coisa leva a outra que acaba piorando. mas se você tem um consumo equilibrado, não é o consumo equilibrado de eu vou comer meio quilo de chocolate por dia, não é isso. É o consumo do corpo dentro de tudo aquilo que você ingeriu, né, de maneira equilibrada. Porque se não sobra, não tem por que sair pela pele, né? Então, mas A, a, o chocolate ele é algo que automaticamente a grande maior parte das mulheres acaba consumindo porque traz aquela calma na TPM. E aí isso acaba gerando mais espinha, porque é gordura, tá entendeu? certo. A Cris está falando aqui que a respiração corta e eleva o diafragma, né, o que põe Uhum. pressão no coração e no sistema circulatório, que vai acabar bombeando um pouco mais rápido, né? A Danila falando meio quilo de chocolate por dia, né? E as espinhas Mas agradecem. e as espinhas agradecem. Gente, mas é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Deu a horinha aqui. Nilton, valeu, mano. Valeu, galera. Gostaram desse horário também? Deixem nos Se o horário estiver comentários, bom para nos vocês, a gente faz isso nas todas próximas 3 semanas, as. que esse é o segundo, né? Exato. Essa é a segunda semana, tem mais 3 semanas aí para a gente falar um pouquinho sobre 5 elementos. Para quem não assistiu sobre Terra, tá no IGTV ali, certo? Uh, Exato. Bom, agora a próxima é a água, não é isso? Isso, a gente vai para o rim e bexiga, movimento da água. Isso, a gente vai falar de infecção urinária, o que acontece, né? Soraya, eu não te chamei de velha, eu falei que você disse pra gente que você é vovozinha.
Então, a idade chega, você não vem visitar a gente. Isso é só desculpa para comer chocolate, não vem não. Você quer comer chocolate, é problema seu. Mas vem ver a gente, traz chocolate para nós que a gente também Exato. gosta. Né? É isso aí. Gente, pelo tempo tem que ser um suíço, pelo menos. Tá certo. Gente, tá obrigado por assistirem a gente aqui. E semana Desculpa que vem a as gente besteiras. Tá de volta. Mas vão se repetir. Sim, sim. Estejam preparados. Obrigado, Fabião, também, pelo convite. Falou, Nilton. Até mais. Bora. Até mais. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.